Sim, professor. Ok. Compartilhar aqui a tela. Conforme os colegas forem solicitando entrada na sala, vocês vão me avisando. Então vamos voltar para a apostila. Então, ok. Vocês entenderam essa ideia do que é uma variável? É importante ter um entendimento do que é uma variável, né? Então é a medida de interesse num estudo. Então a gente tem que estar sempre compreendendo que característica eu quero mensurar para trazer resposta à minha pesquisa. Então você sempre tem uma variável que vai te dar o direcionamento do que você quer concluir a respeito dela para o determinado fenômeno em estudo. Então é importante ter esse entendimento, tá bom? Ok, pessoal? Tá, então vamos lá para a apostila. E aí, uma vez entendido o que é uma variável, eu tenho que fazer distinção do que é uma variável quantitativa e do que é uma variável qualitativa. Então sempre eu aconselho vocês a lerem o material, mas de uma maneira simples para explicar para vocês. Tá, então vamos lá. Então eu sei que eu tenho uma variável que é a medida de interesse do estudo, mas só que essa variável de interesse ou a medida de interesse do estudo, ela pode ser quantitativa ou qualitativa. Então, a uma variável quantitativa, nós estamos atribuindo uma característica numérica. E a uma variável qualitativa, nós estamos atribuindo uma característica categórica, né? Ou nominal. Está se referindo a uma categoria de resposta, ou algo que é nominal, ou pode ser ordinal também. Então ela traz essa ideia de qualitativo, de qualidade, né? Não no sentido de quanto é bom, não, mas nessa característica não numérica. Então vamos mais à frente para a gente entender. Leiam sempre a apostila e eu vou tentar trazer sempre os exercícios, os exemplos, para que vocês possam entender os conceitos. Então tá, uma variável quantitativa, aí é o seguinte, se uma variável por si só, ela pode ser dividida em quantitativa ou qualitativa, a própria variável quantitativa, ela também pode ter duas características. Ou ela pode ser contínua, ou ela pode ser discreta. E a variável qualitativa, da mesma forma, ela pode ser classificada como nominal ou ordinal. E aí a gente vai trazer bem aqui, olha, o resumo de tudo isso que a gente está lendo aí. Então vamos lá, nós vimos o que é uma variável, e agora a gente está entendendo que a variável ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Tá, mas se qualitativa, ela pode ser de natureza ordinal ou nominal. Mas se a variável for quantitativa, ela também pode ser discreta ou contínua.
E aí vamos começar entendendo pela variável quantitativa, né? A gente volta para cá. Então vamos lá. Bom, então vamos lá. O que seria uma variável quantitativa? Ah, ela tem uma característica numérica. Ok. Mas sendo uma característica numérica, ou seja, portanto quantitativa, então ela ainda pode se classificar, né, quanto à natureza em termos de contínua ou discreta. O que é uma variável contínua? Vamos lá, você entre dois pontos, né, você pode ter uma infinidade de pontos, né? No intervalo, dentro de um intervalo, você pode ter uma infinidade de pontos, né? Então seria ali, na verdade, daquele aspecto de continuidade que vem lá da matemática, né? Limite, derivada, integral. Então desse aspecto de uma função contínua que não tem espaçamento. Então, dentro de um intervalo, eu tenho uma infinidade de pontos. Então, por exemplo, altura. Então, entre 0 e 1 metro, eu tenho uma infinidade de valores numéricos, né? Tenho aí, por exemplo, decímetro, milímetro, centímetro. Então, ou seja, eu tenho uma infinidade de números dentro de um intervalo de pontos. Dentro de um intervalo, né? Dentro de um intervalo eu tenho uma infinidade de pontos. Então, a isso se dá a característica de uma variável cuja natureza é contínua. E já uma variável quantitativa discreta, ela é numérica, mas ela é enumerável. Mas só que ela não se dá, né, em termos de uma infinidade de pontos dentro de um intervalo. Por exemplo, se você pegar o número de veículos, né, de concessionárias num determinado ano, você vai ver valores variando aí de 0, 2, 3, 4, 30, mas são números inteiros, né? Você não pode ter lá um carro e meio ou 38,75 carros. Não. Variável quantitativa de natureza discreta, ela é um número enumerável, né? Ela é uma sequência enumerável. Então, portanto, são pontos, números inteiros, né? Essa é a característica de uma variável quantitativa de natureza discreta. E então aí a gente vai ver melhor no decorrer da nossa aula os exemplos práticos, né? Inclusive com gráficos. E variáveis qualitativas? A gente volta para cá, duas características, nominal ou ordinal. Então já a variável qualitativa, se ela for ordinal, ela te traz a ideia de um ordenamento, que vai, por exemplo, do menor para o maior. Existe uma pontuação, existe uma classificação de ordem, né? Ordinal. Então vamos lá, por exemplo, se você pegar, por exemplo, uma variável que seja representada, por exemplo, categorias de resposta ordinal, por exemplo, variável, por exemplo, nível de escolaridade. Então, se você pegar, quais são as categorias do nível de escolaridade? Por exemplo, fundamental, médio, superior. Então, há aí um ordenamento. Então, isso se dá o nome de variável qualitativa ordinal, porque há um ordenamento. Por exemplo, categoria ensino fundamental, categoria ensino médio e categoria ensino superior. Então, a categoria ensino superior, ela é maior do que a categoria ensino médio.
E a categoria ensino médio é maior do que a categoria ensino fundamental. Então a gente tem a ideia de um ordenamento, de uma sequência, né, ordenada da menor categoria para a maior categoria. Já no caso de uma variável qualitativa nominal, eu tenho que entender que não há um ordenamento entre essas categorias, né? Então vamos lá, por exemplo, estado civil: solteiro, casado, divorciado, viúvo. Então não há uma ordem de menor para maior, né? A descrição, né, ou a discriminação dessas categorias não está associada a um ordenamento de maior para menor ou pior para melhor, né? Não se diz que solteiro é maior ou melhor do que casado, ou que viúvo melhor do que divorciado. Não, é simplesmente para discriminar categorias. Então a isso se dá o nome de variável qualitativa nominal. Ok? Então sempre, se alguém tiver dúvida aí, pode parar a explicação, pedir: olha, professor, por favor, não compreendi, dá para repetir? A gente repete, tá bom? Para que ninguém prossiga com dúvidas, para que caminhemos todos juntos aí, Tem gente querendo entendendo. entrar aí, professor, na sala aí. Opa! Tem gente querendo entrar na sala aí. Ah, tá ok. Obrigado, tá? Ótimo. Opa, ainda tem gente. Ver tudo. Permitir todos. Ok. Ok. Mais um. Ok. Então vamos lá. Tá? Então, ok aqui, turma, nessa parte de classificação e natureza das variáveis. Então vamos prosseguir. Então vamos lá, né? Então a estatística descritiva aí, na verdade, ela vai trabalhar com essa parte, né, da distribuição de frequência. A gente vai estar sempre, a base da estatística descritiva é a construção da distribuição de frequências, trabalhar com tabelas, trabalhar com gráficos. Então, resumir os dados em tabelas, gráficos, na distribuição de frequência, que pode ser distribuição de frequências por classes ou por pontos. Então, quando você faz o resumo, né, desses dados em tabelas, em gráficos, numa distribuição de frequência, então, na verdade, você tem aí o resumo do que é uma estatística descritiva, como que ela pode ser representada. E aí você pode estar fornecendo lá, né, as medidas estatísticas, como média, moda, mediana, variância, desvio padrão, dentre outras. Bom, feito isso, como é que se procede a construção de uma distribuição de frequências? Então a gente vai ter que estabelecer, né, os intervalos de classe, a amplitude total dessa distribuição de frequência. Então também tem que ter entendimento do que seja uma distribuição de frequência por classes e por pontos. Então, por exemplo, se a gente for bem aqui, a gente tem que entender, olha, quando você está coletando seus dados, você tem a parte inicial que são os dados brutos, como nós vimos anteriormente. Então a gente tem um exemplo aqui, olha, de depósitos bancários em milhares de reais, e você vê, né, a sequência, mas vai de uma forma desordenada. Então a isso se dá o nome de dados brutos. Mas numa outra etapa, onde você organiza do menor para o maior, você já tem aqui o rol. Então quando você constrói uma distribuição de frequência, você segue todas essas etapas. E aí você tem que proceder agora ao cálculo da amplitude total. São medidas que você vai precisar para construir a distribuição de frequências. Você também tem aqui, olha, a amplitude total é o valor máximo menos o valor mínimo. Esse somatório aqui o cálculo da frequência absoluta ou simples
é a soma, né, de todos os elementos dentro daquela classe. Você tem aí a frequência percentual, que é o percentual de elementos naquela classe em relação a todos os números, em relação a todos os elementos da tua distribuição de frequências. Também você tem a frequência simples acumulada, você tem a frequência percentual acumulada, ok? E também tem outra lá relativa que a gente também vai estar incluindo lá na tabela, né? Que não foi colocada aqui, mas também tem importância. Mas a frequência relativa, ela tá, uma vez que você tem a frequência relativa, você automaticamente tem a frequência percentual. Como? A frequência relativa, se você multiplicar ela por 100, então você está encontrando o valor percentual, né? Então, a frequência relativa é um valor entre 0 e 1. E quando você multiplica por 100, automaticamente você tem a frequência percentual. E a gente vai ver isso lá na tabela. Ok. Então veja aqui, olha. É um exemplo de uma distribuição de frequência por ponto. Você pegou aqui, olha, número de voos, né? Olha, Secretaria de Turismo da Paraíba verificou os 4 estados com maior participação no número de turistas que desembarcaram no aeroporto de João Pessoa em 2009. Então ele pegou dados de turistas que chegaram lá na Paraíba, né, no aeroporto de João Pessoa, e verificou inicialmente, né, de uma forma totalmente aleatória, né, a origem dos estados desses voos. Então, quando ele tem isso aqui, inicialmente ele tem o quê? Dados brutos. E aí, numa etapa posterior, ele tem aí, na verdade, sobe aqui, olha, nós temos exemplo aqui de uma distribuição de frequência por pontos. Então, eu só vou ter lá, por exemplo, São Paulo, o número de voos. E aí nós vamos ter lá Bahia, o número de voos. Depois nós temos Rio de Janeiro, o número de voos. E também o outro estado aí que é Paraná, o número de voos. Então, a isso se dá a distribuição de classe por pontos, mas ela não está montada aqui. Eu teria que colocar, por exemplo, aqui São Paulo e do lado o número de voos. Bahia, o número de voos. Fazer uma tabela aí montando direitinho. Agora, quando nós vamos já, por exemplo, outra ideia de distribuição de frequências com intervalos de classes desiguais, né? Existem casos em que é mais adequado agrupar os dados em classes com larguras desiguais, como, por exemplo, as idades dos atletas de acordo com a categoria a que pertencem. Então, aqui, por exemplo, idades de 2 a 13. O intervalo aqui é de 11. Mas quando você vem de 13 a 15, o intervalo é 2, né? 15 menos 13, 2. E aí você tem outro aqui, olha, de 15 a 18, 3 o intervalo de classe. Então também é uma outra forma que você pode estar representando aí intervalos de classes, tá bom? Então, só para repetir aqui anteriormente, por exemplo, esse caso ali que você tem categorias, né? Aqui você tem uma distribuição numérica aqui, ó, categoria de atletas por idade. Apesar de ser desigual o intervalo de classes, mas você tem característica numérica. Nesse caso aqui, você tem uma característica qualitativa. Então, como seria aqui que eu montaria essa distribuição de frequência? Deixa eu abrir rápido aqui o Excel, para você entender melhor. Então, por exemplo, eu colocaria aqui, olha, São Paulo, tá? E aqui do lado, eu contaria quantas vezes aparece turistas que são de procedência do estado de São Paulo. Então, tá aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. E aí colocaria aqui no lado, ó, 12. Depois, qual seria o próximo estado? Por exemplo, Bahia. Colocaria aqui embaixo, Bahia, e contaria o número de vezes que aparece turistas procedentes do estado da Bahia, né? E aí vem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui fica a distribuição de frequência, 6. Depois o próximo, Rio de Janeiro. RJ. Quantas vezes aparece turistas com origem do Rio de Janeiro? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes também. E por último, Paraná. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. Ok? E aí eu preencheria aqui a minha tabela de distribuição de frequência, né? Depois a gente vai ver mais lá na frente como é que a gente monta aqui. Tabela, né? Lembrando que ela tem que ser aberta à direita e à esquerda. São algumas coisas aí que a gente vai seguir no decorrer do curso. Então deveria aqui em cima o título. Teria a fonte aqui embaixo. Ok? E aqui estaria a minha distribuição de frequências, ó, por pontos, tá bom? No caso isso aqui. Agora lembrando que essa tabela bem aqui, ela está em forma desordenada. Eu poderia colocar na sequência todos os turistas de São Paulo, depois todos os da Bahia, depois todos os do Rio de Janeiro e depois todos os do Paraná. Aí isso aqui já não seria mais meus dados brutos, seriam meus dados em RAW. Para depois sim fazer a construção dessa tabela de distribuição de frequências por ponto. Por que por ponto? Veja que quando eu vou aqui, ó, trabalhando, eu tenho pontos, ó, 12, 6, 6 e 5. Como se trata de turistas, eu não posso ter valores 12,5. Eu não posso ter turistas da Bahia 6,5. Eu não posso ter 6,5 turistas do Rio de Janeiro. Não posso ter 5,5 turistas do Paraná. Não. Isso aí é uma característica de variável, né? Pessoas, turistas, que na verdade são característicos de variável, na verdade, quantitativa discreta, né? Então, ou seja, são inteiros, são valores finitos enumeráveis, ok? Então, aqui está o exemplo de como é que se constrói uma distribuição de frequência quando os dados são categóricos, né? Origem de estado dos turistas. E aqui nós vimos aqui, ó, distribuição de frequências com intervalos de classes desiguais. Por quê? Porque, olha, de 2 para 13 a diferença é 11, mas de 13 para 15 a diferença é 2. E aí a gente tem uma série de números aqui variando, por exemplo, já de 40 para 60, uma variação de 20. Quando de 60 para 90, uma variação de 30. Então, categoria, na verdade, aí, de atletas por idade, mas é uma distribuição de frequências com intervalos de classes desiguais. Então, na estatística descritiva, tudo aquilo que nós vimos anteriormente, ele se resume à construção desse quadro. Nessa parte inicial de discriminação, tabulação dos dados, ok? Então, olha aqui um exemplo para fixação. Olha, dados a seguir representam as notas de 50 alunos, só que aqueles já estão distribuídos em RAW, tá? Aqui a gente não vai estar
verificando aqui os dados brutos. Que bom, né? Quando já vem assim, ó, já tenho aqui os dados em rol. Por que em rol? Porque está do menor para o maior. E aqui vamos ver como é que se constrói essa distribuição de frequências aqui, ó. Pronto. Essa parte inicial de tudo que nós falamos se resume a construir essa tabela de distribuição de frequências. Então vamos lá. Esses dados aqui, como foram construídos? Primeiro, eu calculei a amplitude total. A amplitude total é o maior valor, 97, menos o menor, 33, que dá uma amplitude total de 64. Amplitude total. Número de classes eu preciso para construir uma tabela de distribuição de frequências. K é igual a raiz quadrada de N aqui, tá? Por que N? N é o número de elementos. Quantos elementos nós temos aqui no rol? 50 elementos. Se você contar com calma aí, você vai ver que esse conjunto de dados aqui corresponde a 50 elementos, né? De notas de alunos, né? De 50 alunos. E aí dá aproximadamente 7. Aí nós temos aqui uma fórmula que é K é igual a 1 mais 3,3 o log de N. Esse log aqui é na base 10, tá? Na base 10. Quando você sabe lá que em matemática não tem o valor aqui do logaritmando, então significa que é base 10, né? É base 10 aqui no logaritmo. Então, esse log de 50 dá aproximadamente 1,7. Fazendo essas contas aqui, você vai chegar a um valor aproximado de 7, que é esse K, que é o número de classes. Tá, mas que número de classes é esse aqui, ó? É a quantidade de classes aqui, ó. Então você tem, ó, de 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60, até 90 até 100. Quantas classes nós temos aqui? 7. Ah, por que foi colocado 7 classes? Foi ao acaso? Não, porque nós calculamos o valor de K e vimos que E seria uma distribuição de frequência com 7 classes. E aí a gente vai começar lá, ó, construindo o nosso intervalo de classe. Vamos também pegar agora a amplitude das classes. Nós vimos a amplitude total. E a amplitude da classezinha de cada uma das classes? H, né? Vai representar a amplitude das classes pela amplitude total que nós calculamos anteriormente, de 64, dividido por K, que nós calculamos o número de classes, 7. Fazendo isso dá 9,14. E aí nós vamos arredondar para o inteiro maior, tá? Para o próximo inteiro maior, que no caso é 10. E aí a gente vai começar aqui do 30. Poderia começar do 33, que é o menor valor da distribuição de classe? Poderia. Mas aqui foi uma forma que o autor achou melhor começar do 30. Para quê? Para que ele ficasse com uma distribuição bonita aqui, ó, de 30 até 100. Então vamos lá. Se ele começar do 30, por exemplo, ele tem aqui. Qual foi a amplitude das classes que nós calculamos? Nós arredondamos para o inteiro maior, 10. Então 30 mais 10, 40. E agora vamos para... Como chegou 40, então ele vem agora para ser o limite inferior da próxima classe, 40. Mas a amplitude não é 10, vai ser 10 para todas. Então 10, 40 sobre 10, 50. Depois 50 mais 10, 60. 60 mais 10, 70. 70 mais 10, 80. 80 mais 10, 90. 90 mais 10, 100. Fechou as 7 classes? Fechou. Então pronto, está construída a nossa parte inicial, que é a nossa distribuição de classes com os intervalos aqui que nós produzimos, tá bom? Então tem todas as fórmulas aqui em cima que nós chegamos. E aí vem as frequências simples aqui. Então, detalhe, esse símbolo aqui, né? O que significa esse símbolo bem aqui? Isso significa, ó, que ele está incluindo
valores de 30 a próximo de 40, ou seja, o 40 não vai entrar nessa primeira classe, porque não tem aqui esse outro ponto aqui, ó, fechando o símbolo do intervalo de classe. Então significa que é um intervalo aberto. Em matemática, significa que nós temos valores, inclusive 30, mas que não incluem o 40. Então, próximos de 40. E aí a gente vai, ó, entre 30 e próximo de 40, voltando aqui para a tabela, nós vemos, olha, tem o 33, tem o 35, tem novamente o 35, tem o 39, mas não inclui o 40 para cima. Então, na primeira classe, nós temos uma frequência de número 4, né? Por isso que ele vai colocar aqui o número 4 nessa primeira distribuição de frequência. Então, o 40 já vai aparecer na próxima. Tanto que o símbolo aqui, ó, fechado à esquerda, significa que inclui o 40, né? Inclusive 40. E aí nós vamos agora contar na tabela a partir do 40 a próximo de 50. Então vai entrar o 41, outro 41, 42, 45, 47, 48. E o 50 vai entrar? Não. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o 50 não vai entrar. Por quê? Porque aqui está como símbolo aberto à esquerda, ó. Ele já vai para a próxima frequência. Ou quer dizer, para a próxima classe, para a terceira classe. Então aqui, por isso que a frequência é 6. E aí vai nesse raciocínio, né? Construindo todas as classes até a sétima classe. Alguém tem dúvida aí? Até agora não, professor. Só fiquei com uma pequena dúvida se, por exemplo, quando ele arredondou ali para 10, se aquilo ali não afetaria o decorrer. Não vai afetar em nada. Não vai afetar em nada, porque na verdade, até porque assim, na verdade, quando você constrói a distribuição de frequências, você sempre quer garantir que você está trabalhando de forma que você consiga incluir o menor valor na tua distribuição de frequência e o maior, tanto o menor como o maior. Então veja bem, a principal preocupação aqui é o seguinte: como eu tenho 33, a menor nota desses 50 alunos, e 97, a maior, então a preocupação aqui é que eu possa incluir o 33 e o 97. Então estão inclusos nos intervalos. Agora detalhe, há situações que eu poderia usar também o 9,14. Não estaria errado, né? Então eu construiria esse intervalo, inclusive assim, eu poderia começar, olha, de 33 inclusive a 39,14 nessa primeira classe. E aí a segunda classe seria construída de 39,14 a mais 9,14. Também poderia ser assim. Tudo bem? Sim, sim. Então, na verdade, aqui nesse exemplo, o autor ele preferiu usar o número inteiro 10. Mas se eu quisesse usar o 9,14, acrescentando em cada limite inferior para a construção do intervalo de classe, poderia ser também. Ok? Tá ok, professor. Então, indo mais à frente, mais legal, muito bom. Sempre que surgem dúvidas, podem perguntar. E aqui a CFI não está lá na parte inicial informando, mas eu coloquei aqui ó, o FI sem o percentual, o FI minúsculo. Ele é a frequência relativa, né? Como que chegou esse 0,08? Da divisão de 4 na frequência dessa primeira classe pelo total de elementos. Quantos? 50 alunos, né? Nota de 50 alunos. E aí, só para colocar aqui, ó, ele pegou, né? Se você pegar na sua calculadora aí, ó, 4 dividido por 50. E aí fornece o valor 0,8.
Esse valor 0,8 aí, só aumentar aqui. Esse valor 0,08 é o que vem aqui para a primeira frequência relativa. Frequência relativa simples da primeira classe. Aí esse 0,12 já é o 6 dividido por 50. Que se a gente pegar aqui, ó, igual 6 dividido por 50, 0,12, ó. E aí ele vem aqui, tá? Aí o 8, ou 0,16, que é a frequência relativa simples, né? Ele já vem do 8 dividido por 50, igual 8 dividido por 50, 0,16. Né? E aí você pode, né, fazer de uma vez só também aí no Excel, ó, 13. Se eu fosse, por exemplo, fazer aqui 13,973. Então eu faria aqui igual. Vamos lá, pô, aqui. Cada um fosse aqui todos é 50. Então, os resultados chegaram, ó, 13 dividido por 50. E aí até embaixo você vai ter exatamente os valores que estão lá na frequência relativa, na coluna, tá bom? Ó, 0,08, 0,12, 0,16, 0,26, 0,18, 0,14 e 0,06, ok? E aí detalhe, como é que eu sei que está tudo certo? Na soma de todas essas frequências relativas, a soma tem que dar 1, tá? Exatamente 1. Bater 1, então tá correto essas frequências, então estão corretas essas frequências relativas simples, ok? E aí, como é que eu chego a esses valores da frequência percentual, frequência simples percentual? Vão anotando aí esses conceitos, esses nomes, né? Frequência simples percentual. Só multiplicar por 100, cada uma dessas aqui individualmente, né? Fazendo isso de uma maneira bem rápida, é só pegar fazendo. Seria pegar cada uma dessas aqui e multiplicar por 100. Você tem a frequência simples percentual, né? É uma questão de multiplicando, tá? Arrasta aqui, multiplicou tudo por 100, cada uma lá das relativas simples, e aí você tem as frequências percentuais, ó. Vai replicar tudinho, 8, 12, 16, 8, 12, 16, 26, 18, 14, 26, 18, 14 e a última 6, ok? Como é que eu sei que está certo o cálculo de todas essas frequências simples percentuais? Basta eu somar e essa soma obrigatoriamente tem que dar 100. Tranquilo? Sempre lembrando, qualquer dúvida é só parar e pedir que a gente explique novamente. E aí, né? Aqui a FI. Essa daqui foi a FI percentual. E aí como é agora a frequência simples acumulada. Então ele vai acumulando aqui, ó, a face, né? Frequência simples acumulada. Ele vai pegar, na verdade, lá, vamos supor que estava aqui, ó, 468. 468, né? Então ele vem para cá, né? A primeira acumulada é a primeira classe, não tem como mesmo, é 4. Essa segunda aqui é a anterior mais a atual.
Já vai para 10. Aí, bora ver se ele vai. E aqui já vai. Anterior aqui, 10 mais atual. Ok? Então, como ele vai construir aqui? Olha, 4, 10, 18. A frequência acumulada até essa primeira classe é 4. Mas na segunda, é a anterior mais atual, 6, né? 4 com 6, 10. Na terceira, aí eu já posso contar a partir daqui, ó, 10 mais 8, 18. Ele está acumulando, né? Por isso que o nome é frequência simples acumulada. Aí depois ele já vai pegar, olha, 18 mais 13. Ele vai cruzando aqui, ó. Na verdade, poderia vir desde o início. A primeira acumulada é a própria frequência simples. Então, vem para cá 4. A segunda acumulada é o 4 mais a frequência simples da segunda. 4 e 6, 10. A frequência acumulada da terceira é a frequência acumulada da segunda classe mais a frequência simples da terceira, 18. E assim sucessivamente, sempre cruzando, ó, diagonal, até chegar a 50. Né? Como é que eu sei que está certo? Que a última frequência simples acumulada tem que ser igual ao número de elementos do teu rol. E aí você vem agora para a frequência relativa acumulada. Frequência relativa acumulada. Frequência acumulada relativa. Basta dividir 4 por 50. 10 por 50. 18 por 50, né? Então é esse face aqui minúsculo. Ó. Então, só continuando aqui. Só ver se ele vai puxar aqui até 5. É igual 10 mais 8. Ok. Então aqui seria 4 dividido. Deixa eu colocar aqui. Esse 50 aqui só é uma coluna auxiliar, tá bom? Aí deixa eu arredondar aqui. Né? Então vamos lá, olha. Frequência relativa desse face aqui, ó. 0,08, 0,20, 0,36, 0,62, 0,80, 0,94 e 1. Como é que eu sei que está certo essa coluna aqui? Se esse último resultado aqui da última classe for igual a 1. Tá? E aí como foi obtido? Dividindo-se cada um, né, dessa frequência. Para calcular a frequência relativa acumulada, ou a frequência acumulada relativa, eu fui dividindo cada um dos valores observados nas frequências de cada classe, dividindo por 50, tá? Para chegar a esses valores aqui na construção da frequência acumulada relativa. E a frequência acumulada percentual? Basta multiplicar por 100. Multiplicou por 100, você preenche todo esse quadro aqui, essa coluna, né, da frequência acumulada percentual. Então seria esse aqui, face percentual. Então pego cada um desses elementos e multiplico por 100 para construir. E arrasta. E aqui, pronto. 8, 20, 36, 62, 80, 94, 100, tá? E aí, nós vamos ter que construir também o ponto médio, xi. A gente vai representar ponto médio. Xi é o ponto médio. Esse ponto médio, ele é construído aqui, ó. Soma-se o limite inferior de cada classe e o superior
soma-se o limite inferior e o superior de cada classe e divide por 2. Então, esse primeiro ponto médio da primeira classe seria igual, abre um parênteses aqui, né? 30 mais 40, ou seja, 30 é o limite inferior da primeira classe, mais 40, que é o limite superior da primeira classe, dividido por 2, que é igual a 35. Então, você tem o ponto médio da primeira classe de notas dos 50 alunos. E como calcularia aí o segundo ponto médio? Já seria 40, limite inferior da segunda classe, mais 50, que é o limite superior da segunda classe, dividido por 2. E aí você vai agora para o terceiro ponto médio. Limite inferior da terceira classe, 50, mais o limite superior, 60, dividido por 2. Sempre nesse raciocínio. E aí depois vem 60 mais 70 dividido por 2. 65. Da próxima. 70 mais 80. Dividido por 2. 75. Depois 80 mais 90. Que dá 85. E 90 mais 100, né? Dividido por 2. 95. Pronto. E aí, mais ou menos, excluindo essa daqui que é uma coluna de auxílio que a gente colocou, mas aqui você consegue, ó, construir a tua distribuição de frequências. Aí você vai montando lá sempre que... Lembrando que você tem aqui quando você for construir sua tabela de distribuição de frequência, você tem aqui o título, lembrando aqui da fonte. Isso é importante quando vocês forem entregar os resultados, tá? Lembrando que o título você deve incluir o local e o período da pesquisa, a fonte se for primária ou secundária. Lembrando que a tabela você nunca deixa fechado à direita e nunca deixa fechado também à esquerda, tá? Aqui nesse meio aqui você pode estar fazendo essa divisão aqui também, ó, para facilitar, tá? Assim você constrói uma tabela de distribuição de frequências com intervalos de classes. Tá ok, pessoal? Entenderam como é que monta essa tabela de distribuição de frequências? Sim, professor. Ok. E aí é o seguinte, então, bem colocado ainda agora pelo colega essa questão da dúvida, tá bom? Mas aqui nós poderíamos começar com o menor valor e em cima do menor valor você vai somando o teu intervalo de classe que a gente calculou aqui, né? A tua amplitude de classe ou amplitude das classes de 9,14. Então,
como seria se a gente considerasse 9,14? Não está errado também, tá? Temos 10 minutos, tá bom? Rapidinho, como é que a gente ficaria? Então, olha, se a gente fosse construir um intervalo de classe também, para esse mesmo número para esses dados aí que nós vemos, ficaria 33 o menor. Aí aqui seria o outro intervalo de classe. Seria 33 mais 9,14. Também poderia ser assim. E aqui já seria igual esse valor para cá. E aqui já seria 42 mais 9,14. E aqui seria 51,28 igual mais 9,14. E aqui seria igual 60. E aqui igual 60 mais 9,14 igual esse mais 9,14. Aqui seria já a sexta classe, 78,7. Aqui já seria igual a isso, 78,7 mais 9,14 igual 7 mais 9,14, ok? E aí eu posso arredondar para um número após a vírgula. E aí a gente colocaria esse símbolo aqui, né? Significa fechado à esquerda e aberto à direita. Pronto, a gente poderia construir também esse mesmo exercício aí para fixação dessa forma intervalo de classe. Agora eu pergunto para vocês, por que a gente poderia fazer também dessa maneira? Aonde nós teríamos valores, né? Uma casa decimal aí. Nós não arredondamos para inteiro. Por que poderia ser dessa forma, com vírgula? Porque notas constituem uma variável quantitativa contínua. Eu posso ter valor de nota 33,4, 33,45. Então eu poderia ter esse intervalo de classe. Esses intervalos de classe construídos para esse mesmo exercício anterior que nós vimos aqui, ó, que ficou com essa característica. Ambos estão certos. E eu te diria até mais, que essa forma aqui que está feita, ela está mais correta. Tá bom? E aí, por exemplo, quantos valores seriam entre 33 e 42,1? Então, nós olharíamos aqui, ó, nos dados. Então, 42,1. Então, até aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque 42,1 inclui o 42. Então aqui seria 7, ó. Depois já teria o quê? 45 para 51,3. 1, 2, 3, 4. Até aqui, ó. 52 já vai para outro. Então 4. Ok? E assim sucessivamente. Aonde a soma tem que dar 50. Deu para entender, pessoal? Sim, professor. Ok. Professor, ela ficaria mais correta que o senhor disse por conta da precisão ali dos valores? Isso, legal. Seria mais preciso dessa forma aqui como nós estamos fazendo. Né? Eu estaria compactando mais. Agora, ele arrumou nessa forma porque ele quis dar uma questão de estética, que não está errado. Mas ele quis dar uma questão de estética para ficar fechado de 30 até 100, bonitinho aqui, né? Como está incluindo notas, porque com certeza essas notas aí são de 0 a 100, então ele quis construir intervalos de classe
que chegasse até um valor de nota máxima 100. Mas, na verdade, de uma forma mais precisa, eu quero dizer, com essa distribuição aqui, a última que nós fizemos, que, na verdade, nós pegamos aí, incluindo a menor nota até a maior nota na distribuição. E veja, olha, que bateu exatamente. Quando nós chegamos aqui no limite superior da última classe, deu 97, que é a maior nota dos dados do rol, ó, 97. O problema seria se nós tivéssemos aí um limite superior da última classe que não incluísse o 97. Aí isso seria um problema, porque eu estaria excluindo uma observação da minha distribuição de frequências. Mas como ela inclui, né, 97, então ótimo. Significa que eu tenho aí valores até 97. Agora detalhe, esse último símbolo aqui, ele não seria aberto, ele seria fechado, ó. Porque quando eu deixo aberto, eu estou dizendo aqui, ó, por exemplo, de 78,7 a próximo de 87,8, eu estou dizendo que aqui não entra o 87,8 nessa penúltima classe. O 87,8 ele vai entrar mesmo na última. E como o 97 coincidiu aqui com o último valor que está lá no conjunto de dados, então eu tenho que fechar tanto a esquerda como a direita na última classe. Deu para entender? Sim, professor. Essa simbologia é importante, tá? Bom, já estamos chegando aí ao final da aula, né? Temos só 4 minutos. Então, fica com o exercício aí, vocês vão resolver agora. Vocês vão resolver preferencialmente, tá? Não significa que vocês não possam fazer também como foi feito aqui no exercício de fixação. Professor, o outro professor da nossa já está em sala já. Ah, não, já estou finalizando aqui. Só vai ficar para vocês me entregarem na próxima aula o exemplo 1, né? O exercício 1, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá ok, professor. Aqui, ó. Eu não respondo a letra A, nem a letra B, nem C, nem as demais. Só quero que vocês façam uma distribuição de frequência com esse primeiro exercício aqui, ó, de 50 notas de aluno também. Tá legal? Tá bom, pessoal? Ok? Tá ok, professor. Então, tá. A Beatriz me passa a relação de alunos presentes. Ok, Beatriz? Tá ok, pessoal? Eu acho que a Beatriz não está presente mais aí, né? Acredito que não. Tá, e Lucas, tu avisas para ela me mandar aí a relação de alunos que tiveram presente hoje na aula? Porque não adianta tirar o print que teve gente que já saiu. Tá ok. Tá ok. Obrigado, pessoal. Então, até a semana que vem. E depois a gente vai estar marcando as aulas de reposição. Boa tarde, boa aula lá com outro professor. Valeu, professor. Boa tarde. Valeu, boa tarde.